Bem-vindos à nossa aula de número 122, capítulo 16, dentro da parte 4 do livro, A Cataláxia, né? Ou Economia de Mercado. A parte, o item 3 do capítulo 16, os preços dos bens de ordens superiores. Nós vamos entender como se formam aí os preços dos bens não de consumo, né, que o consumidor valora, mas como essa valoração desses bens de consumo se refletem nos bens de ordem superior. Como sempre fazemos, compartilhando a nossa, o nosso PDF. O mercado é um processo coerente e indivisível. Então, isso é uma parte que nós temos que deixar grifado, porque isso aqui é muito importante. Tudo se refere e influencia de certa forma em tudo, como um efeito borboleta, por exemplo. É um entrelaçamento indissolúvel de ações e reações, de avanços e recuos. Então já está colocando que é uma dança contínua, correto? Esse é um ponto importante da gente deixar notado. Entretanto, a insuficiência da nossa capacidade mental nos obriga a dividi-lo em partes e a analisar separadamente cada uma delas. Ao recorrer a tais divisões artificiais, não devemos esquecer que a aparente existência autônoma dessas partes é um artifício da nossa mente. Então, já está alertando. Ao recorrer a tais divisões artificiais, não devemos esquecer que a aparente existência autônoma dessas partes é um artifício apenas existente em nossa mente. São apenas partes, isto é, não podem ser concebidas como independentes da estrutura geral, em todo. Os preços dos bens de ordens mais elevadas são, em última análise, determinados pelos preços dos bens da ordem mais baixa, da primeira ordem, ou seja, dos bens de consumo. Então, somente para deixar grifado aquilo que eu falei na primeira parte, antes de começar a leitura, só para que fique bem consistente isso daí, guardado na cabeça de todos. Consequentemente, dependem basicamente das valorações subjetivas de todos os membros da sociedade do mercado. Entretanto, é importante assinalar que estamos diante de uma conexão de preços e não de uma conexão de valorações. Opa, então, isso é muito importante. É importante assinalar que estamos diante de uma conexão de preços e não de uma conexão de valorações. Parte de uma valoração, e aí conectam-se o quê? Raciocínios objetivos. Os preços dos fatores complementares de produção são condicionados pelos preços dos bens de consumo, ok? Ninguém compra fatores complementares de produção para produzir algo que vai ficar mais caro que o consumidor quer pagar ou irá pagar e consumir. Os fatores de produção são avaliados em função dos preços dos produtos e dessa avaliação emerge seu preço. Então vamos grifar isso. Os fatores de produção são avaliados em função dos preços dos produtos e dessa avaliação emerge seu preço. Um grifo muito antigo meu aí, acho que vocês já viram, né? As avaliações, as avaliações e não as valorações é que são transferidas dos bens de primeira ordem para os bens de ordem mais elevadas. Horas. Então, é sabendo que o mercado valora um bem de consumo, entanto, a partir daí se fazem avaliações objetivas daquilo que se precisa determinar para se
como fatores complementares de produção do bem de consumo para ser produzido aquilo dentro daquela margem que, obviamente, traz o lucro ao empresário e traz o valor que o mercado consome. Os preços dos bens de consumo engendram, ou seja, planejam, maquinam as ações que resultam na formação dos preços dos fatores de produção. Estes preços estão diretamente ligados aos preços dos bens de consumo. Esse é o ponto-chave. Em relação às valorações dos indivíduos, os preços dos fatores de produção estão ligados apenas de forma indireta. Então, em relação às valorações dos indivíduos, dos consumidores, os preços dos fatores de produção estão ligados apenas de forma indireta. Qual que é? Qual seja, por intermédio dos preços dos bens de consumo para cuja produção são utilizados. E isso pode parecer que está tão óbvio que está sendo dito, mas isso aqui é uma coisa muito importante, porque nem todo fator de produção acaba, por assim dizer, acaba, por assim dizer, sendo não sendo específico para um determinado bem. Então, às vezes, quando aquele fator de produção está sendo demandado por algo mais urgente no mercado consumidor para ser produzido em outra coisa, tal produto vai faltar porque aquilo não tem o preço ainda que o mercado reconhece como mais urgente. Esse é o aspecto da urgência que Mises tanto fala dos consumidores resolver aquilo que é mais urgente para ele, frente a abrindo mão de comprar aquilo que é menos urgente. Os problemas que a teoria dos preços dos fatores de produção tem obrigação de resolver, nós, como economistas, devem ser abordados pelos mesmos métodos utilizados na análise dos preços dos bens de consumo. Concebamos o funcionamento do mercado de bens de consumo em dois tempos. Imaginemos primeiro um estado de coisas que resulte em atos de troca. Nesta hipótese, o desconforto de vários indivíduos pode ser diminuído porque várias pessoas valoram os mesmos bens de uma maneira diferente. Em seguida, imaginemos uma situação na qual não ocorra mais atos de troca, porque os atores não esperam obter qualquer aumento de satisfação com essas novas trocas. Então, nós vimos isso como naquele momento de economia estacionária. Chegando nesse ponto. Depois, novas necessidades aparecem e tudo começa a se mexer novamente. Então, o problema é que a teoria, mesmo não estando grifado aqui, devemos nos atentar muito a isso. O problema é que a teoria dos preços, dos fatores de produção, tem obrigação de resolver, devem ser abordados pelos métodos utilizados na análise dos preços dos bens de consumo. Concebamos o funcionamento do mercado de bens de consumo em dois tempos. Imaginemos primeiro um estado de coisas que resulte em atos de troca. Nesta hipótese, o desconforto de vários indivíduos pode ser diminuído porque várias pessoas valoram os mesmos bens de uma maneira diferente. Então, vai se comprando e vendendo. Em seguida, imaginemos uma situação na qual não ocorra mais atos de troca. O preço está muito caro, ou o preço está muito barato para que alguém aceite vender, ou o preço está muito caro para que alguém aceite comprar. E aquilo para de acontecer, porque os atores não esperam obter qualquer aumento de satisfação com essas novas trocas. Procedamos da mesma maneira para compreender a formação dos preços dos fatores de produção. Dois pontos. O funcionamento do mercado é impulsionado e mantido em movimento pelo empenho de empresários, promotores ansiosos por aproveitar a diferença entre os fatores de produção e os preços que esperam obter pelos produtos. Esse mercado ficaria paralisado se algum dia surgisse uma situação em que a soma dos preços dos fatores complementares de produção, considerando-se o tempo, considerando-se os juros
fosse igual aos preços dos produtos e ninguém acreditasse que pudesse ocorrer novas mudanças de preços. Então, vamos deixar isso também grifado. É o ponto como ele paralisa o mercado. Está, assim, descrito o processo de forma adequada e completa, assinalando-se positivamente o que impulsiona e negativamente o que paralisaria o seu funcionamento. Vamos citar um exemplo. Suponhamos que um prédio em alvenaria estrutural hoje seja vendido, mesmo com uma desvantagem desse tipo de sistema construtivo, que é o engessamento arquitetônico. Não se pode cortar paredes, não se pode quebrar paredes. Mas, hoje em dia, pessoas ainda compram porque existem apartamentos maiores, porque os fatores complementares de produção para fazer isso ficam muito mais em conta do que o valor que o mercado está disposto a pagar, e isso ainda compensa o produtor, o empresário. Suponhamos que as regras de mão de obra começam a ficar muito intervencionistas, comecem o Estado a solicitar muitos impostos e a mão de obra se torne mais cara. Óbvio que outros sistemas construtivos poderiam paralisar antes, mas começarão a acontecer de sistemas construtivos que demandem menos mão de obra a serem mais eficientes no somatório dos fatores de produção. Ou seja, mesmo que os blocos, a argamassa, todo o conjunto para se fazer um edifício comece a ficar mais barato, mas um dos insumos, e aquele que é o fator não específico, que é a mão de obra, começa a se tornar muito caro, a gente não consegue produzir algo e, portanto, deixamos de comprar, inclusive, outros fatores de produção, que, portanto, poderão ter sua quantidade diminuída de produção e cimento vai ser utilizado para fazer outras coisas que não blocos de concreto. Essa é a cadeia, esse é o pensamento. Então, voltando ao texto, está sim descrito o processo de forma adequada e completa, assinalando-se positivamente o que impulsiona e negativamente o que paralisa o seu funcionamento. Importância maior deve ser dado à descrição positiva. A descrição negativa, que corresponde às construções imaginárias do preço final e da economia uniformemente circular, é meramente uma explicação auxiliar. Aqui a parte importante é entendendo que Mises estará o tempo todo reforçando que nós estamos utilizando construções imaginárias, tal qual do preço final, tal qual da economia uniformemente circular. E as usaremos como contraprova das nossas teses. Ou seja, o que fica importante aqui de deixar claro é que importância maior deve ser dada à descrição positiva. A descrição negativa, que corresponde às construções imaginárias do preço final, é meramente uma explicação auxiliar. Porque o essencial não é analisar conceitos imaginários, que jamais se apresentam na vida e na ação, mas examinar como se formam os preços pelos quais são efetivamente vendidos e comprados os bens de ordens mais elevadas. Esse é o nosso trabalho. E foi dito aqui em cima, né? Então tá aqui, ó, os problemas dos fatores de produção, tá? Preço dos fatores de produção, tem obrigação de resolver, que nós, economistas, temos a obrigação de resolver, devemos ser abordados os métodos utilizados na mesma análise dos preços dos bens de consumo, certo? Devemos esse método a Gossen, Karl Menger e von Bauer, esses três que começaram a criar esses métodos. O principal mérito consiste em mostrar que o fenômeno de formação de preços está inextricavelmente ligado ao funcionamento do mercado, ok? O principal mérito consiste em mostrar que o fenômeno de formação de preços dos bens de ordens elevadas está inextricavelmente ligado ao funcionamento do mercado. Esse método faz uma distinção entre a valoração direta dos fatores de produção, que relaciona o valor do produto com o conjunto de fatores complementares de produção, e B,
os preços, os diversos fatores de produção que são formados no mercado, resultante da competição entre os que desejam comprar. Então, vamos lá. Devemos esse método, vamos deixar isso aqui até pelo contexto histórico, né? Perdão. Está em questão o fenômeno da formação de preços, está inextricavelmente ligado ao funcionamento do mercado, e este método faz uma distinção entre valoração direta dos fatores de produção, que relaciona o valor do produto com o conjunto de fatores complementares de produção. Então, ele relaciona o valor do produto com o conjunto de fatores complementares de produção e ele faz uma distinção entre esses dois métodos. A valoração direta dos fatores de produção, então, que relaciona o valor do produto com os conjuntos dos fatores complementares, e qual que é a outra distinção? Os preços dos diversos fatores de produção que são formados no mercado, resultantes da competição entre os que desejam comprá-los. A valoração, tal como pode ser praticada por um ator isolado, Robson Crusoe, ou um comitê diretor de produção socialista, um ator isolado. A valoração, tal como pode ser praticada por um ator isolado, determinando as coisas, não pode resultar na determinação de algo como uma cotação de valor. A valoração pode apenas ordenar os bens segundo uma escala de preferências. Jamais poderá atribuir a um bem algo que possa ser considerado como uma quantidade ou uma magnitude de valor. Então vamos ler novamente. A valoração, tal como pode ser praticada por um ator isolado, não pode resultar na determinação de algo como uma cotação de valor. A valoração pode apenas ordenar os bens segundo uma escala de preferências. Lembra-se disso. Valoração ordena os bens segundo uma escala de preferência para cada ator. Jamais poderá atribuir a um bem algo que possa ser considerado como uma quantidade ou uma magnitude de valor, quantidade de dinheiro, quantidade de outras coisas, só para você, naquele momento, como já viemos explicando há muito tempo dentro do livro. Seria absurdo falar de uma soma de valorações ou de valores. O que se pode afirmar é que, levando-se na devida conta a preferência temporal, o valor atribuído a um produto é igual ao valor do conjunto inteiro de fatores complementares de produção. Então, isso é importante. Seria absurdo falar da soma de valorações ou de valores. O que se pode afirmar é que, levando-se na devida conta a preferência temporal, o valor atribuído a um produto é igual ao valor do conjunto inteiro de fatores complementares de produção. Mas seria absurdo afirmar que o valor atribuído a um produto é igual à soma dos valores atribuídos aos vários fatores complementares de produção. Então, o que se pode falar é que não se trata de uma soma e nem se pode definir de tal modo. A gente só pode dizer que o valor atribuído a um produto é igual ao valor do conjunto inteiro dos fatores complementares de produção, levando-se na devida conta a preferência temporal. Não se podem somar valores ou valorações. Então, Mises está, de fato, querendo que a gente bata na tecla com vocês de forma muito forte para que nunca se fale em algo desse tipo. Podem-se somar preços expressos em termos de moeda, mas não escalas de preferência. Então, vamos deixar isso também grifado, tá certo? Podem se somar preços expressos em termos de moeda, mas não escalas de preferência. Não se podem dividir valores nem isolar uma parte deles.
Um julgamento de valor consiste apenas em preferir A B. Mises está repassando aquilo que nós aprendemos em capítulos iniciais do livro. Percebem isso? Vamos lá. O processo de imputação de valor não possibilita inferir o valor de cada um dos fatores de produção a partir do valor do produto por eles formado. O processo de imputação de valor do bem de consumo não possibilita inferir o valor de cada um dos fatores de produção a partir do valor que você dá a esse bem de consumo. Não fornece dados que possam servir como elementos para o cálculo econômico. Somente o mercado, ao estabelecer preços para cada fator de produção, torna possível o cálculo econômico. O cálculo econômico lida sempre com preços e nunca com valores. Olha que frase muito forte. Essas duas. Somente o mercado, ao estabelecer preços para cada fator de produção, torna possível o cálculo econômico. O cálculo econômico lida sempre com preços e nunca com valores. O mercado determina os preços dos fatores de produção, da mesma maneira que determina os preços dos bens de consumo. O processo de mercado é uma interação de homens que deliberadamente procuram eliminar da melhor maneira possível a sua insatisfação. Sua insatisfação é ver que o mercado está comprando por X e ele precisa comprar algo por Y aqui e vai negociar. Se passar daquele valor, ele deixa de comprar. Valoração. Ele escolhe se compra ou não e vai buscar outro fornecedor até que ele consiga aquilo que ele necessita. Diminuir sua insatisfação, agir ou não agir. É impossível omitir ou eliminar do processo de mercado os homens que, por seus atos, o fazem funcionar. Não se pode estudar o mercado de bens de consumo sem se considerarem as ações dos consumidores. Não se pode estudar o mercado de bens de uma ordem mais elevada sem se considerarem as ações dos empresários e o fato de que o uso de moeda é essencial nas suas transações. Tá? Vamos deixar isso claro. Não há nada automático ou mecânico no funcionamento do mercado. Os empresários, no desejo de obter lucros, se apresentam como se fossem compradores num leilão, no qual os proprietários dos fatores de produção colocam à venda a terra, os bens de produção e o trabalho. Então, por que que uma coisa mudou da outra? Não se pode estudar o mercado dos bens de consumo sem se considerarem as ações dos consumidores, de valorar o que eles vão fazer para a troca, se vão trocar o dinheiro deles ou não naquele produto. Agora, não se pode estudar o mercado de bens de uma ordem mais elevada, que você vai usar para fazer os bens que alguém vai valorar depois, sem ser consideradas as ações dos empresários. E o fato de que o uso de moeda é essencial nas suas transações, porque ele precisa fazer cálculos monetários para saber se o mercado está valorando efetivamente aquilo que resulta deste cálculo monetário como lucrativo ou não. Os empresários, no desejo de obter lucros, se apresentam como se fossem compradores no leilão, no qual os proprietários dos fatores de produção colocam à venda a terra, os bens de produção e o trabalho. Cada empresário quer superar seus competidores pela oferta de preços maiores. Suas ofertas, então, cada empresário quer superar seus competidores pela oferta de preços maiores, estão pagando mais do que os seus competidores para ter os fatores de produção. Não é isso? Não, eu quero comprar pelo menor preço. Mas aí outra pessoa vem e compra por um preço maior. Então nós estamos competindo, então estamos pagando o maior preço para ter aquele bem. Rodrigo, me explica isso, horas. Imagine que eu, dono de uma construtora, e um outro dono de uma construtora mais consolidada.
Ao buscarmos uma parceria em terreno, em terra, temos que oferecer a melhor vantagem para esse proprietário. Óbvio que em outros produtos, normalmente é a indústria que vem ofertar, porque tem muitos vendedores buscando colocar no mercado. Mas este é o ponto e o contraponto. Cada empresário quer superar seus competidores pela oferta de preços maiores. Suas ofertas são limitadas, de um lado, pela previsão que fazem dos preços futuros dos produtos, e do outro, pela necessidade de arrebatar os fatores de produção das mãos de outros empresários com quem estão competindo. Então, como é que pensa todo mundo na compra e na venda? As ofertas são limitadas, por um lado. Eu não posso pagar muito caro, porque o conjunto desses preços precisam atender a um preço futuro, que eu sei que é aquilo que o mercado consome. E, por outro lado, eu preciso arrebatar os fatores de produção das mãos de outros empresários com quem eu estou competindo. Então, esse é o ponto-chave. É o empresário que impede a persistência de uma atividade produtiva que não atenda aos desejos mais urgentes dos consumidores pelo menor custo possível. É o empresário que impede a persistência de uma atividade produtiva que não atenda aos desejos mais urgentes dos consumidores pelo menor custo possível. Então, é o empresário que vê que o mercado está comprando sempre o mais barato, que vai lá e cessa a produção quando não consegue comprar os bens de produção que produzem aquele bem de consumo. Então, essa é uma frase de muita importância, porque é o papel do empresário, que cessa a produção de um bem de consumo ou não. Todas as pessoas procuram obter a melhor satisfação possível de seus desejos e, nesse sentido, procuram colher o maior benefício possível. A mentalidade dos promotores, especuladores e empresários não é diferente da dos seus semelhantes. É o mesmo ser humano. Simplesmente eles são superiores às massas em energia e poder mental. São os líderes que iluminam o caminho do progresso material. São os primeiros a perceber que há uma discrepância entre o que é feito e o que poderia ser feito. Imaginam que os consumidores gostariam de ter o que procuram de ter e procuram satisfazê-los. Ao perseguirem seus objetivos, oferecem preços maiores por alguns fatores de produção e provocam a redução do preço de outros fatores de produção pela redução da respectiva demanda. Ao fornecerem ao mercado os bens de consumo, cuja venda proporciona os lucros mais elevados, criam uma tendência cuja venda proporciona os lucros mais elevados. Criam uma tendência para uma redução nos seus preços. Então vamos lá. Ao fornecerem ao mercado os bens de consumo, cuja venda proporciona os lucros mais elevados, criam uma tendência para uma redução nos seus preços. Mas como assim? Não estou entendendo. Então vamos lá. Imaginam o que os consumidores gostariam de ter e procuram satisfazer. Os primeiros, ao perseguirem seus objetivos, oferecem preços maiores por alguns fatores de produção, porque percebe que aquilo lá o mercado vai querer, provocam a redução de outros fatores de produção, pela redução da respectiva demanda, porque se o capital está se movendo para um lugar, está deixando de ir para outro. Ao fornecerem ao mercado os bens de consumo, cuja venda proporciona os lucros mais elevados, criam uma tendência para uma redução nos seus preços. Ao restringirem, presta atenção, a produção dos bens de consumo que não oferecem perspectivas de lucro. Então, quando eles param de oferecer aquilo que não tem mais perspectiva de lucro, produzem uma tendência a que seus preços aumentem. Então, quando ele para de entregar coisas que ele gastava para fazer casinha, então a oferta de casinha cai, a de apartamento sobe, por exemplo, porque o mercado estava pedindo, a casinha começa a diminuir a oferta, então
O que aparece na sequência? Aumentos de preço. Ele saiu daquele mercado para fazer outra coisa, aquele capital saiu daquele mercado para ir para outro lugar. Todas essas transformações sucedem-se incessantemente e só poderiam parar se fosse alcançada a situação irrealizável da economia uniformemente circular e do equilíbrio estático. Então, é o que Mises vai dizer. Olha, acontece é que se isso acontecesse assim, no final chegaríamos. Ao traçarem seus planos, os empresários consideram, em primeiro lugar, os preços do passado imediato, que são erradamente chamados de preços atuais. Então, ao traçar os planos, eu sei quanto está sendo vendido metro quadrado, quero ganhar mercado, vou diminuir um pouco esse preço. Os empresários, o preço que eu sei é o que eu vou chamar de preços atuais, que é o preço passado, passado imediato. É claro que os empresários nunca usam esses preços nos seus cálculos, sem considerarem as mudanças previsíveis. Muitas vezes, no ramo da construção civil, eu sei que os preços vão mudar, mas eu uso um índice de correção baseado nos preços que eu sei que são aqueles que vão aumentar. E o Estado me permite corrigir os valores compactuados. Os preços do passado imediato são apenas o ponto de partida para prognosticar os preços futuros. Os preços do passado não influenciam a determinação dos preços futuros. Pelo contrário, é a antecipação dos preços futuros dos produtos que determina os preços dos fatores complementares de produção. Isso é muito importante. Por quê? Sabendo que vai haver uma reviravolta no mercado e os preços futuros vão aumentar, eu sei que posso pagar um pouco mais caro pela produção de alguém que vai deixar até de vender e cortar um contrato com o trem, por exemplo, pagando uma multa porque compensa e vai migrar os fatores de produção dele para mim, que estou com uma nova tecnologia, enquanto que o outro não vai entender nada do que está acontecendo num primeiro momento. A formação de preços não tem, no que concerne às mútuas relações de troca entre mercadorias, a formação de preços não tem qualquer relação causal direta com os preços do passado. A formação de preços não tem qualquer relação causal direta com os preços do passado. Nós vamos chegar nisso, no que concerne às mútuas relação de troca entre as mercadorias. Vamos ver a nota de rodapé. O mesmo não ocorre em relação às mútuas relações de troca entre moeda e bens e serviços vendáveis. Nós vamos ver adiante. Mas o que ele está dizendo aqui? A formação de preços não tem qualquer relação causal direta com os preços do passado. Espera aí, Rodrigo. Eu aprendi que markup é aquilo que a gente faz vendo todos os preços de custos, colocando uma margem que a gente julga correta. Ok, mas isto não é, de fato, a geração de preço no mercado. Por quê? Se você errou e consumiu uma série de fatores que você já sabe que vai ficar muito caro, você vai ter que diminuir seu markup. Porque você sabe que quem está colocando preço no produto é o mercado. Você não vai colocar qualquer markup porque você sabe que não vai vender. Então, entende que isso não é uma coisa objetiva do empresário, e sim uma coisa dada pelo mercado naquele momento? Então, existe um risco sempre inerente ao negócio. Então, eu vou, para facilitar, não vou colocar a frase do meio, só para que fique bem claro isso aqui. Isso é muito importante. A alocação dos fatores de produção não conversíveis entre os vários fatores de produção, vamos lembrar que isso, o problema dos bens de capital não conversíveis será tratado também adiante. Nós vamos entender tudo, vai remeter a gente a olhar aqui para trás na hora, mas vamos guardar isso na cabeça. A alocação dos fatores de produção não conversíveis, aqueles fatores de produção que a gente já viu a definição não conversíveis, é que serve somente para determinada destinação, entre os vários setores de produção e a quantidade de bens de capital disponível para a produção futura são grandezas históricas do passado. Nesse sentido,
O passado influiu na elaboração da produção futura e afeta os preços do futuro. Olha só, neste sentido, o passado influiu na elaboração da produção futura e afeta nos preços do futuro, porque você vai querer lançar com preço mais, você vai ter um limite de teto que você não vai querer, obviamente, vender abaixo dele para não ter prejuízo. Então você vai reduzir as pessoas que podem ou querem comprar por aquela margem. Então você diminuiu a demanda, o que vai te impedir de fazer novamente tal coisa. Mas, de forma direta, os preços dos fatores de produção são determinados exclusivamente pela previsão dos preços futuros dos produtos. O fato de que ontem as pessoas valoravam e avaliavam as mercadorias de forma diferente é irrelevante. Os consumidores não se importam com investimentos feitos em função de condições do mercado já ultrapassadas. O consumidor, ele é criterioso, ele não fica de olho se você pagou mais caro e se agora o teu produto está mais caro porque você comprou no momento errado, pensando até nele para entregar antes. Ele não quer saber. Tampouco se inquietam com os interesses estabelecidos dos empresários, capitalistas, proprietários de terras e trabalhadores, que podem ser prejudicados por mudanças nas estruturas de preço. Ah, mudou a estrutura de preço, vai ter muita gente que vai ser mandada embora, porque mudou, estão oferecendo uma coisa aqui que tem menos trabalhador envolvido. O consumidor não quer saber. Tais sentimentos não influem na formação dos preços. É precisamente o fato de o mercado não respeitar interesses estabelecidos que faz com que os interessados peçam a interferência do governo. É justamente por isso que você vê pedindo subsídio, pedindo apoio, pedindo regulamentação do mercado. Toda vez que você vê empresário falando isso, esse empresário não é um liberal. Pediu subsídio, pediu regulamentação do mercado, pediu para tirar como é que chama? A pessoa que vende na rua, nas feiras, porque atrapalha ele que paga impostos, não é um liberal. Né? Os preços do passado são para o empresário, que é quem determina a produção futura, mera ferramenta mental. Os empresários não constroem de novo a cada dia uma estrutura de preços inteiramente nova, nem redistribuem os fatores de produção entre os vários setores da indústria. Limita-se a transformar o legado recebido do passado, adaptando-o a melhor, adaptando-o melhor a novas condições. Dependendo da intensidade com que tais condições tenham mudado, será maior ou menor o grau de mudança ou de preservação da situação anterior. Ok? O processo econômico é uma contínua interação de produção e consumo. As atividades de hoje são ligadas às do passado através do conhecimento tecnológico existente. Preço é conhecimento tecnológico existente, da quantidade e qualidade dos bens de capital disponíveis e da distribuição da propriedade desses bens entre os diversos indivíduos. Bens, tudo que é conhecimento é tecnológico, é o conhecimento tecnológico existente. São ligadas ao futuro pela própria essência da ação humana. Qualquer ação visa sempre o quê? A melhoria de condições futuras. Para encontrar seu caminho num futuro incerto e desconhecido, o homem pode recorrer a duas ajudas. Quais são? A experiência dos eventos passados e a sua capacidade de compreensão, que é como se entende a história, compreendendo. E compreensão é subjetiva, como nós já vimos no livro lá atrás. Por que que ela é subjetiva? Vale a pena. Quem pulou o parte lá de trás, porque já quis vir aqui conhecer economia, tem que entender por que que a compreensão é subjetiva. Depois de analisar objetivamente as ciências não históricas, que não são subjetivas. Então, para encontrar um caminho no futuro, em um futuro incerto e desconhecido, o homem pode recorrer a duas ajudas: a experiência dos eventos passados e a sua capacidade de compreensão. O conhecimento dos preços passados é uma parte dessa experiência e, ao mesmo tempo, o ponto de partida para a compreensão do futuro. Isso aqui é o que faz um bom empresário. Eu vou até grifar de outra cor, porque isso é o que faz, de fato, o verdadeiro bom empresário.
É o conhecimento do passado como experiência e, ao mesmo tempo, que isso é o ponto de partida para você compreender bem o futuro, fazendo suas abstrações praxeológicas. Se os preços passados forem apagados da memória, isso é uma parte legal do livro, o processo de formação de preços se tornaria uma tarefa árdua, mas não impossível, no que concerne às relações de troca entre as várias mercadorias. Eu costumo dar um exemplo de que hoje, com o tanto de bens a serviço da sociedade, com tudo que se tem, por exemplo, o maior conhecimento tecnológico não é fazer um foguete andar de ré, é os preços que a gente conhece e que vão sendo engendrados. Essa é esse é o grande conhecimento tecnológico. Se isso nos fosse retirado, seria uma tarefa muito difícil a gente chegar a reorganizar tudo isso de tal forma que a gente viva em excelência, ainda que nós não vivamos em excelência por conta da interferência estatal no mercado. Seria mais difícil para os empresários ajustar a produção para a demanda do público, porque teria que reorganizar tudo isso, ia ser um bate-cabeça contínuo, mas ainda assim poderiam fazê-lo. Ser-lhes-ia necessário reunir de novo todos os dados necessários às suas operações, incidiriam inevitavelmente em erros que hoje conseguem evitar graças à experiência de que dispõem. Flutuações de preço seriam mais intensas no princípio. Você ia comprar uma caneta e uma Ferrari, você não ia saber qual que valeria mais, por assim dizer. Por exemplo, num primeiro momento, ah, fatores de produção seriam desperdiçados, necessidades deixariam de ser satisfeitas. Muita gente morreria, mas decorrido algum tempo e depois de se pagar caro, seria requerida a experiência, seria readquirida a experiência necessária ao bom funcionamento do mercado. O fato essencial é que a competição entre os empresários na busca de lucros não permite que persistam preços falsos para os fatores de produção. E aqui é cerne, aqui é o ponto nevrálgico do texto. A atuação dos empresários é o elemento que plasmaria uma irrealizável economia uniformemente circular. Então, a atuação do empresário é o que plasmaria, é o que conseguir, se você tirar o empresário, é que você conseguiria uma economia uniformemente circular. Ou seja, é o empresário que consegue enxergar as novas mudanças. Se não, a atuação dos empresários é o elemento que plasmaria a irrealizável economia uniformemente circular se não ocorressem novas mudanças. Na asta pública, ou seja, no livre mercado, né? Na asta pública mundial, que chamamos de mercado, os empresários são os licitantes dos fatores de produção. Ao licitarem, são, por assim dizer, os mandatários dos consumidores. Nós, os empresários, são os mandatários, o que decide que dos consumidores. Cada empresário representa um aspecto diferente dos desejos dos consumidores por oferecerem uma mercadoria diferente ou outro modo de produzir a mesma mercadoria. Como eu expliquei, por exemplo, no caso da construção civil. A competição entre empresários é, em última análise, uma competição entre as várias possibilidades de que dispõe a humanidade para diminuir o mais possível, pela aquisição de bens de consumo, o seu desconforto, o desconforto geral da humanidade. Olha que frase linda. A competição entre empresários é, em última análise, uma competição entre as várias possibilidades de que dispõe a humanidade para diminuir o mais possível, o máximo, pela aquisição de bens de consumo, o seu desconforto. Ou seja, o que o pessoal chama de capitalismo selvagem nada mais é do que um melhor atender o mercado consumidor, a humanidade. As decisões dos consumidores de comprar uma mercadoria e adiar a compra de outra determinam os preços dos fatores de produção necessários para a fabricação dessas mercadorias. A competição entre empresários faz com que os preços dos bens de consumo sejam determinantes na formação dos preços dos fatores de produção. Ou seja, essa competição.
que faz para que atenda melhor o mercado, como que serão os preços dos fatores de produção. A competição, tá, vai falando, fatores de produção, reflete no mundo exterior o conflito que a inexorável escassez dos fatores de produção provoca no íntimo de cada indivíduo. Faz com que sejam obedecidas as decisões dos consumidores quanto a que uso deve ser feito dos fatores de produção não específicos e quanto à intensidade com que devem ser usados os fatores de produção específicos. Ou seja, esse é o ponto. Reflete no mundo exterior o conflito inexorável, que a inexorável escassez dos fatores de produção provoca no íntimo de cada um de nós. Faz com que sejam obedecidas as decisões de nós consumidores. Estou falando como nós, como empresários, como consumidores. Quanto ao uso que deve ser feito dos fatores de produção não específicos, aqueles que podem atender tanto a esse mercado quanto a outro, então, o quanto dos trabalhadores correm para essa indústria ou vão para outras, é o mercado que decide, e qual a intensidade do quanto deve ser usado dos fatores de produção específicos daquela indústria. Entenderam? Isso é muito importante de entender. Parece uma passagem aí no ampassando da coisa, mas não. Dos fatores não específicos quanto vem e dos fatores específicos quanto se usa. O processo, ou seja, o quanto se sobra. O processo de formação de preços é um processo social, como o Mises vem falando aqui o tempo todo. Vou grifar de azul agora. Consuma-se pela interação de todos os membros da sociedade. Todos colaboram e cooperam, cada um no papel específico que escolheu para si mesmo no contexto da divisão do trabalho. Todos colaboram e cooperam, cada um no papel específico que escolheu para si mesmo no contexto da divisão do trabalho. Se eu paro de produzir, fiz uma poupança de apartamentos para viver de aluguel, essa renda que eu ganho como um proprietário de bem de capital, essa renda que eu ganho define o que eu vou consumir ou não nesse novo cenário, e não como um empresário que ganhava 5, 6, 10 vezes mais. Competindo na cooperação e cooperando na competição, estamos todos contribuindo para realizar o resultado final. Qual é esse resultado? A estrutura de preços do mercado e a alocação dos fatores de produção, de modo a satisfazer os diversos tipos de necessidades e a determinação da cota que cada um vai receber de cada indivíduo. Estes três eventos não são três coisas diferentes. São apenas aspectos diferentes de um fenômeno indivisível que o nosso exame analítico subdivide em três partes. Então, a alocação dos fatores de produção, de modo a satisfazer os diversos tipos de necessidade, e a determinação de cada cota de cada indivíduo, de cada indivíduo vai receber. Essas três coisas não são diferentes, elas são a mesma coisa. No mercado, ocorrem em conjunto e no mesmo ato. Somente as pessoas inspiradas por pendores socialistas ou que não conseguem libertar-se dos métodos e anseios socialistas falam de três processos diferentes ao lidar com fenômenos de mercado: a determinação dos preços, o direcionamento do esforço de produção e a distribuição. Isso daqui fica em vermelho, por quê? Porque todas as outras escolas econômicas vão falar isso. Quando vocês me virem falando que se a pessoa não é um economista austríaco, ela é, por assim, resultado de um socialismo, está aqui a frase. Encerraremos esta aula 122, que é o item 3, mas o item 3 tem subitens, como nós estamos vendo aí, correto? Que são não, tem um subitem, que é esse daí, uma limitação à formação dos preços dos fatores de produção. E assim nós vamos encerrando mais esta aula. Importantíssima para a economia e para se formar bons economistas.
Muito obrigado e até a próxima aula.